A partir de agora, aqui na TV da Soledade, Encontro de Fé. Olá, meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um programa Encontro de Fé. Quinto dia da segunda semana dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Que bom, já estamos chegando no último dia da segunda semana. E eu espero que essas 2 semanas tenham sido de grande proveito para você que está fazendo essa experiência dos exercícios espirituais. Não é um caminho simples, é um caminho que exige dedicação e disciplina. Esses são os pontos fundamentais. Saber perseverar mesmo dos momentos de desertos, que às vezes a gente encontra ou se encontra dentro de uma situação de deserto na vida e é preciso que a gente faça uma travessia. E às vezes é exigente. A gente sente no coração a secura às vezes do deserto. Mas o deserto ele sempre tem uma perspectiva. Quem sabe caminhar no deserto com certeza chegará na terra verde, nas verdes pastagens, como nós cantamos lá no Salmo 22, né? As verdes pastagens. Então eu espero que você esteja fazendo essa experiência e aproveitando bem cada um desses momentos propostos agora nos exercícios espirituais. Então, antes da gente rezar a oração Espírito Santo, eu lembro mais uma vez que você também pode ser um agente multiplicador da palavra de Deus, seja também um missionário. Como? Compartilhando aí nas suas redes sociais o link para que outras pessoas tenham acesso a esse programa e possam beber também desses momentos de espiritualidade e se aprofundarem na reflexão bíblica. Então faça a sua parte. Compartilhe nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, enfim, no Facebook, onde você tiver alguém lá que você tenha acesso ou contato, mande o link para que mais pessoas tenham acesso a essa oportunidade de oração. Vamos então agora rezar a oração ao Espírito Santo, pedindo que Ele nos ilumine e nos dê sempre os dons necessários, principalmente o dom do discernimento, para sabermos o que é de Deus, o que é do mundo, o que nos aniquila e aquilo que nos edifica. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora nós vamos chamar então o Padre Everton, desde o seminário Padre Júlio Chevalier, lá em São Luís do Maranhão. Ele vai conduzir o nosso momento mais uma vez, né? Ele que está orientando esses exercícios espirituais. Então, Padre Everton, convido você para esse momento. Então, boa noite, Padre Everton, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Boa noite, Padre Valmir, boa noite aos telespectadores da TV da Soledade, também da Rádio Web, Facebook e das outras mídias sociais da Paróquia Nossa Senhora da Soledade. É uma alegria estar com vocês em mais esta noite. Estamos encerrando a segunda semana dos nossos exercícios espirituais
Já estamos na metade dessa caminhada interior, né? Dessa peregrinação interior, que, conforme eu disse logo no início, não se esgota, não acaba aqui, né? Ao final desse mês, ao final desses exercícios, mas que nós queremos levar para a vida. A espiritualidade, né, a gente precisa dela para viver, é para a vida toda, não é para esse momento apenas. Esse momento é um momento de crescimento, né, de crescer na fé, de crescer na intimidade com Deus, de conhecer os exercícios, de nos exercitar, né, de fazer a nossa eleição de vida, né, de escolher Jesus Cristo, né, e caminhar com Ele. Esse é o momento dos exercícios espirituais, mas o que nós aprendemos aqui, isso nós vamos levar para a vida. A espiritualidade que nós adquirimos aqui, vamos levar para a vida. O estilo de oração aprendido aqui, queira Deus que nós levemos para a vida. Ontem, né, quando falava do exercício espiritual, que provavelmente muitos de vocês fizeram hoje pela manhã, alguns ontem mesmo, outros hoje ao longo do dia, nós falávamos sobre conversão. Conversão, mudança de vida, mudança de atitudes, mudança interior, né? Mudar a rota, né? Virar, né? Quando a gente faz uma conversão no trânsito é justamente isso. Nós estamos indo numa direção, chega num ponto que nós precisamos voltar, virar, né? Tomar outra direção. E nós não fazemos isso sozinhos, mas contamos com a graça de Deus, contamos com o auxílio do Espírito Santo. E hoje nós queremos justamente perceber, né, o que Santo Inácio fala para nós sobre esse processo de conversão. Primeiro que processo é uma palavra-chave nos exercícios espirituais, né? Então, por quê? Porque é necessário saber de onde se parte e onde se quer chegar. Nós sabemos qual foi o nosso ponto de partida, como nós estávamos no momento que nós chegamos aqui, que nós decidimos participar, fazer esses exercícios espirituais. Estamos nos dando conta de por onde Deus está nos levando, o que Ele espera de nós, quais são as graças que Ele nos tem dado para que nós vivamos esse sonho dele para nós, para a nossa vida, né? E vamos então caminhando rumo à vontade de Deus, a uma maior intimidade com Ele. E hoje nós queremos então parar e perceber um pouquinho como é que foi, né, essa nossa semana, como é que foram essas nossas 2 semanas de exercícios espirituais, melhor dizendo. Conforme eu dizia, essa semana toda nós trabalhamos essa dimensão do pecado e da graça. Sempre na dimensão não de olhar para o nosso passado, para tudo aquilo que não deu certo e fazer uma lista de coisas que não deram certo. Não foi com esse intuito. Nós quisemos ao longo dessa semana olhar para frente, para as possibilidades que se abrem diante de nós, né? Nos abrir ao amor misericordioso de Deus que nos alcança, né? Que nos dá a chance de começar com Ele uma nova história, uma nova relação, né? E quando nos sentimos amados por Deus, essa certeza de poder viver, né, uma vida nova, se dilata em nós, aumenta em nós, e isso é muito bonito, né? Sabermos pecadores, mas pecadores muito amados por Deus, pecadores desejosos de mudar de vida, pecadores desejosos de corresponder ao que Deus sonha para nós.
Isso é importante porque teremos a humildade de perceber que ainda não estamos prontos. A humildade de receber a graça de Deus e a humildade, principalmente, de dar o passo de se entregar na mão de Deus. A humildade também foi uma das palavras-chave que nós vivemos ao longo dessa semana. E Santo Inácio vai nos dizendo o quê? Que nós precisamos aos poucos ir passando de uma realidade a outra. Então, ele começa dizendo, é preciso passar do pecado à misericórdia. É preciso olhar os pecados, examinar aquilo que a gente fez de errado, sim, mas não sob a perspectiva do erro, do arrependimento somente, embora ele seja muito importante, mas virar a chave, olhar sob a perspectiva da misericórdia, porque senão a gente cai em desespero. Se a gente olha somente para aquilo que a gente tem de ruim, de errado, de pecado, e não vê perspectiva nenhuma, a gente se desespera. Quando a gente olha, contempla as nossas misérias, mas as entrega a Deus, sabendo que Ele as acolhe e nos ajuda a mudar de vida, quando a gente acolhe essa misericórdia de Deus, a perspectiva muda e muda muito. Depois, Santo Inácio vai dizer também, para passarmos do voluntarismo e do rigor à gratuidade. O que é isso? Voluntarismo é quando a gente acha que nós vamos resolver todos os nossos problemas, inclusive espirituais, com as nossas próprias forças. Olha, aqui eu não estou dizendo para a gente deixar de se trabalhar, deixar de fazer a nossa parte, não. Mas é preciso contar com a graça de Deus. E essa graça de Deus já foi dada, é dada para nós. Então, não é somente o voluntarismo nosso, um fazer, eu vou com as minhas próprias forças e vou virar o jogo e vou mudar. Claro, eu preciso ter esse desejo, mas contando com a graça de Deus. Porque senão a gente se cansa no meio do caminho. Quando a gente sabe que Deus está com a gente pode cair, a gente pode se cansar, mas a gente tem força para levantar. Porque sabe que é Ele mesmo que nos levanta. Cuidado também com o rigorismo. Às vezes a gente olha para um pecado específico na nossa vida, foca naquele pecado e fica ali com aquele rigorismo e toda hora dando voltas e voltas e voltas e voltas naquele pecado e esquece dos outros tantos pecados que cometemos. A gente esquece das possibilidades que Deus nos dá, dos dons que Deus nos dá. Então, cuidado. E nós devemos passar, então, desse voluntarismo e rigorismo à gratuidade. Que é isso? Acolher as graças que Deus nos dá, acolher o perdão, acolher a misericórdia, sabendo que isso é dom gratuito de Deus. Ele não nos dá porque nós merecemos. Deus não nos perdoa porque nós merecemos. Não, porque sabe daquilo que nós necessitamos. Mas é preciso da nossa parte ter o coração aberto para acolher. Depois uma terceira passagem, do medo à confiança. Quantas vezes nós, na nossa relação com Deus, temos medo de Deus? Quantas vezes? Quantas vezes a gente fica inquieto, pensando, será que Deus realmente me perdoou daquele pecado? Será que Deus me perdoou porque aquilo foi tão feio, foi tão ruim, foi tão... O medo nos paralisa
ele nos amarra. Ao contrário, quando nós confiamos em Deus, é um passo enorme para uma verdadeira conversão, a confiança em Deus, porque nós sabemos que podemos contar com Ele. A gente não conta só com o barro de que nós somos feitos. Nós contamos com a graça de Deus, nós confiamos nessa graça, nós confiamos no amor de Deus, nós confiamos na misericórdia do Senhor. Depois, é preciso passar da recusa, ou podemos dizer da resistência, à pacificação. Lembra que todos os dias a gente anota no nosso caderno de oração se a gente teve também alguma resistência à oração, alguma resistência a Deus, alguma resistência à sua palavra. E às vezes a gente tem. Às vezes não é toda palavra que desce doce ao paladar, tem umas que entalam um pouco aqui. Por quê? Não seria o Espírito suscitando em nós conversão, suscitando em nós mudança de vida? Então é preciso passar dessa resistência à pacificação, perceber aquilo que precisa ser transformado, deixar o Espírito Santo agir em nós. Mas é preciso perceber também se essa resistência não vem do mau espírito, que quer nos afastar da oração, que quer que nós nos sintamos indignos, que quer porque quer colocar no nosso coração essa sementinha mentirosa que diz que nós não adianta fazer, nós não vamos ganhar nada com isso. No final das contas, nós vamos sair do mesmo jeito ou piores. Quais são essas resistências? Essas resistências todas não nos deixam em paz com Deus, em paz com o projeto. É preciso passar também do egoísmo à generosidade, nos diz Santo Inácio. Aí a gente pode dizer assim, mas eu já sou generoso, eu já ajudo, eu já dou. Não é só isso. É atitude de vida. Generosidade não é a gente doar uma coisinha que está sobrando aqui para alguém, dar uma esmola. Generosidade é na vida, não só com os bens, mas com aquilo que a gente é. Uma pessoa generosa não economiza nem sorriso. Uma pessoa generosa não economiza abraços, Nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, infelizmente, nós não podemos. Mas a generosidade, ela é criativa, ela arruma caminhos para nos fazer chegar ao coração dos irmãos. Por isso, percebamos onde o nosso egoísmo é mais forte. E a gente peça a Deus essa graça de passar do egoísmo à generosidade e se esforce que a gente faça a nossa parte. Depois, do apego a afetos desordenados à liberdade interior. O que é isso? Santo Inácio não fala aqui da quantidade de coisas que nós temos, mas ele fala de apego, de afetos desordenados. E às vezes os nossos afetos podem ser por coisas ou até por pessoas. O que é um afeto desordenado? É um afeto tão exagerado que nos faz esquecer de toda a nossa vida, de Deus, dos nossos compromissos, e a gente fica apegado ali a uma coisa ou uma pessoa. Quando nós nos apegamos a uma coisa, na verdade nós não possuímos, nós somos possuídos por ela, e isso é perigoso. Quando nós nos apegamos a uma pessoa, do mesmo jeito. Há afetos que são sadios, vai dizer Santo Inácio, o afeto à família, o afeto à pátria, são afetos sadios,
são afetos, né, que dentro de um padrão de normalidade, né, claro, eles são sadios e são bons. Amar, honrar pai, mãe, filho, esposo, esposa, né, tudo isso é muito bom. Porém, até esses afetos que são bons, bonitos em si, podem se tornar desordenados. Quantas e quantas vezes a gente percebe, por exemplo, pai e mãe que interferem tanto, mas tanto, mas tanto na vida do filho que o filho não consegue crescer. Tem pai e tem mãe que o filho já tem 40, 50 anos, já está casado e o pai ou a mãe ou os dois interferem o tempo todo. É um afeto tão desordenado que não se dão conta de que, né, o filho precisa de espaço. E isso vale para outros afetos, né? Então, cuidar, né, bem do nosso afeto. E, principalmente, né, Santo Inácio vai dizer que nós precisamos passar da dureza de coração à brandura. Tirar, né? Lembram-se que essa semana ainda nós falávamos, né, que Deus pode tirar o nosso coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne. O que isso quer dizer? Que Deus quer que nós abramos o nosso coração à sua ação. Quer que nós abramos o coração a Ele. E abrindo o coração a Deus, automaticamente nós abrimos o coração aos irmãos. Então, terminando essa semana, talvez possamos nos perguntar: será que nós crescemos na gratidão, no amor e na confiança em Deus? Você sente que você tem crescido no amor, na confiança, na gratidão a Deus? Você se sente amado por Deus? Sente que Deus te ama apaixonadamente, né, apesar e independente dos teus pecados? Sente que está, né, de alguma maneira mais livre, mais disponível? Sente que cresceu na qualidade e no tempo da sua oração? E, por fim, né, nós sabemos que agora com a pandemia, né, nem todas as paróquias estão ainda atendendo, né, as confissões ou direção espiritual, mas aos poucos parece que a maioria das paróquias estão voltando. Então, coloque-se, né, realmente diante de Deus, olhe para a tua vida e depois disso tudo, né, de um bom exame de vida, faça o propósito de se confessar, de confessar esses pecados, né, de dar esse passo para a mudança de vida assim que possível. E a gente vai ver e vai perceber, né, o quanto Deus age por meio do sacramento da reconciliação. Nesse bloco é isso, minha gente. Logo mais voltamos no segundo bloco para os passos para o nosso exercício espiritual, né, para a nossa oração. Até já! Padre Everton, eu gosto muito da forma como você está conduzindo os exercícios espirituais, né? Cada dia tem sempre uma dica. Na academia, né? Cada dia você tem um tipo de exercício. Os exercícios espirituais, né, que tem uma outra dimensão, que é a dimensão interior, também propõe os exercícios para cada dia. E eu gostei muito como você conduziu esses momentos, né, do dia de hoje. Então nós vamos agora a um rápido intervalo e nós já voltamos com o nosso programa Encontro de Fé. Um minutinho só, não sai daí que nós já voltamos. Estamos apresentando programa Encontro de Fé. Senhora da Perseverança. Itajubá foi fundada pelo padre Lourenço da Costa Moreira, nascido em 15 de maio de 1778
em Portugal e veio a falecer em 1855 com 77 anos de idade, aqui mesmo na cidade de Itajubá, onde foi sepultado. Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, bispo de São Paulo, cuja diocese Itajubá pertencia, veio visitar nossa paróquia. Assim o deixou escrito no livro do tombo. Em 19 de março de 1819, festa de São José, teve a celebração da primeira missa na pequena capela, ali no terreno doado pelo finado Francisco Alves, a atual igreja paroquial sob a invocação de Nossa Senhora da Soledade, a matriz da soledade agora existente. Senhora da Soledade, Nossa Senhora de Itajubá. Estamos apresentando programa Encontro de Fé. Estamos de volta com o nosso programa Encontro de Fé. Lembrando que hoje nós estamos refletindo o tema proposto para o 5º dia dos exercícios espirituais de Santo Inácio, hoje sexta-feira, dia 17 de julho, o 5º dia dos exercícios espirituais de Santo Inácio, assim também encerrando a segunda semana dos nossos exercícios espirituais. E o Padre Everton, né, como sempre dito, é o Padre que está nos orientando nesses exercícios espirituais. Então, nós vamos voltar novamente a São Luís do Maranhão com o Padre Everton para que ele possa conduzir esse segundo bloco. Lembrando que o segundo bloco é sempre a proposta de oração, o texto bíblico e as linhas, né? As diretrizes daquilo que é proposto nos exercícios espirituais para cada retirante fazer o seu momento de oração. Então, Padre Everton, a palavra novamente está com você. Fique à vontade, pode conduzir esse momento do segundo bloco. Qualquer coisa, eu entro aí, tá bom? Muito bem, Padre Valmir, muito bem, nossos telespectadores. Voltamos. Nesse segundo bloco, nós queremos dar os passos, as coordenadas para o nosso exercício espiritual nesse 5º dia dessa semana, nesse finalzinho da nossa segunda semana. Ao longo de todos esses dias nós meditamos sobre a realidade do mal, do pecado, sobre a nossa participação nessa realidade, sobre a graça e a misericórdia de Deus, sobre a conversão, e hoje nós queremos rezar um aspecto muito importante da nossa vida cristã, que é a dimensão comunitária. Nós não vivemos a nossa fé isolados, não vivemos a nossa fé cada um do seu jeito, não. Ainda que nesse tempo de pandemia, por exemplo, nós estejamos vivendo esse isolamento social, a nossa fé, ainda nesse tempo, ela é vivida comunitariamente. Nós estamos unidos entre nós, ainda que cada um na sua casa, mas estamos unidos. Há algo que nos une, há algo que nos reúne. Então, essa dimensão comunitária, ela é muito importante. E quando nós deixamos de lado essa dimensão, seja por qual motivo for, nós nos esquivamos de viver um aspecto que é fundamental no seguimento a Jesus. Iniciemos esse nosso momento nos colocando na presença de Deus, nos entregando inteiramente a Ele com essa oração de Santo Inácio.
toda a minha liberdade, minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor, por amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor e a vossa graça. Isso me basta, nada mais quero pedir. E nos colocando na presença de Deus, hoje, conforme eu falava, queremos meditar essa dimensão comunitária da nossa fé, nessa dimensão de realmente vivermos o nosso seguimento a Jesus, não isolados, não sozinhos, mas unidos, juntos, como comunidade de fé. E existem alguns pecados, que vão justamente contra essa dimensão comunitária, contra a vida comunitária, que ferem os nossos relacionamentos, que ferem a nossa comunidade. Primeiro desses pecados que fere a dimensão comunitária é o individualismo. Quantas vezes e quantas pessoas que só pensam em si mesmas. O próprio eu está sempre no centro de tudo, Acha que é mais importante até que Deus na comunidade, que a opinião dela sempre tem que ser respeitada, sempre, meu, eu, é o meu grupo, é a minha comunidade, é a minha pastoral, é o meu movimento, eu. E quando nós nos enchemos, nos inflamos nesse eu, nesse individualismo, nós deixamos de acolher a Deus presente no outro. Quantas vezes, por achar que a nossa ideia é a melhor, nós nos fechamos a uma outra ideia que podia não ser contrária à minha, mas que talvez até complementasse a minha. Quantas vezes nós deixamos de viver e de fazer coisas tão bonitas por não querer ouvir o outro. Precisamos de comunidades mais abertas, de comunidades mais generosas. E aqui, quando eu falo de comunidade, não tenhamos a tentação de jogar sempre para o outro, A comunidade é o outro, não. Eu sou comunidade, eu faço parte de uma comunidade, eu faço parte dessa comunidade cristã. Como está a minha abertura para a comunidade? E depois, como está a abertura dessa minha comunidade aos irmãos, principalmente aos irmãos mais necessitados? Como está essa abertura? Há um outro pecado contra a vida comunitária, que é uma superficialidade espiritual. O que é isso? Às vezes a gente caminha na vida espiritual sem um projeto. Nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto de vida e projeto de vida espiritual mais à frente nos nossos exercícios. Mas a gente até reza, até tem algum momento de oração, mas não traz isso para a vida, não traz isso para o nosso cotidiano. Isso torna a nossa fé superficial. Nós dizemos uma coisa, porém não vivemos, não damos testemunho disso. E aí vamos enfraquecendo o nosso testemunho, enfraquece o testemunho da comunidade, já que nós somos parte da comunidade. Dentro dessa superficialidade espiritual também está a nossa relação com Deus. Quantas vezes a nossa relação com Deus ela é
superficial, não é uma relação pessoal, afetiva. Deus nem sempre é o centro da nossa vida. Às vezes nós não temos essa intimidade que Jesus nos ensina a ter com Deus. Nós ainda não somos capazes de chamá-lo de pai, de papai, de paizinho. Ou às vezes até chamamos, mas achamos que o pai é meu. E nos esquecemos que Jesus nos ensina, né, o Pai nosso. Esse Pai que é Pai de todos, que nos faz irmãos entre nós. Quando nós temos uma relação profunda com Deus, nós não guardamos essa relação só para nós. Nós partilhamos essa relação com Deus. E essa partilha espiritual é tão importante quanto a partilha material. Essa partilha espiritual, ela é importantíssima também na comunidade. Percebem? Individualismo, superficialidade espiritual. Há ainda um outro mal que às vezes vem revestido de bem. Chama ativismo. Vivemos numa comunidade onde todo mundo corre, se agita. Prova disso foi que viver o isolamento social foi dificílimo para alguns poucos que puderam vivê-lo e que viveram. Nós vivemos nos enchendo de atividades. Mesmo quando nós não temos atividade, parece que a gente precisa de alguma coisa para fazer, para preencher o tempo. E às vezes a gente acha que esse nosso ativismo pelagiano, né, que diz que as obras salvam, somente as obras, né? Esse ativismo a gente acha que pode nos salvar, porém acontece o contrário. Ele vai sufocando os relacionamentos, né? E aí os diversos relacionamentos sufoca os relacionamentos interpessoais, sufoca os relacionamentos familiares. Quantos pais não têm tempo para os filhos? Pai e mãe. Quantas vezes também os filhos não têm tempo para os seus pais, principalmente aqueles que têm pais idosos. Quantos e quantos não encontram tempo sequer para uma visita? Quantos maridos e esposas, né? Quantos casais não têm tempo um para o outro? Estão afogados num ativismo. O ativismo, minha gente, cansa e destrói a nossa própria vida. Além de destruir os nossos relacionamentos, né? Destrói a nossa própria vida, a nossa saúde. Por isso, é preciso fazer, sim. Não vos canseis de fazer o bem. É preciso sim fazer. Porém, nós precisamos fazer aquela velha perguntinha, né, que certamente nós já ouvimos. A gente vive para trabalhar ou trabalha para viver? Às vezes, se nós não tomarmos cuidado, a gente já não vive mais. A nossa vida se torna fazer. E aí, isso tudo que nós queremos aqui, né, com esses exercícios espirituais, que é nos tornar contemplativos na ação, ou seja, perceber a presença de Deus em todas as coisas, perceber a presença de Deus e a sua ação em todos os momentos, né, fica mais difícil. É preciso vencer o ativismo. E um outro mal do nosso tempo, né, é o racionalismo. Razão sem fé cria um vazio no nosso coração. O contrário também é errado, né? Fé sem razão nos faz ingênuos, nos faz fanáticos. Razão e fé precisam dialogar, enriquecer-se mutuamente. O cristianismo é experiência pessoal com Jesus ressuscitado. Então, nós precisamos sim,
da nossa razão, precisamos pensar sobre a fé, precisamos nos questionar, mas acima de tudo, nós precisamos dessa experiência pessoal com o Senhor. Senão, a gente cai no gnosticismo, que era o racionalismo da igreja primitiva, que alguns achavam que era a sabedoria que salvava. E a gente esquece de Deus, a gente acha que se salva por aquilo que a gente pensa. Lembremos sempre de Tiago. Tiago diz que a nossa vida é que mostra a fé que nós temos. Tudo isso cria uma grande separação entre a fé e a vida. Às vezes na igreja nós somos de um jeito, na vida, em casa, no trabalho, nós somos de outro. Essa separação entre fé e vida é que não pode existir. Nós precisamos pedir a graça de Deus de sermos sempre mais contemplativos na ação. Vamos ouvir agora a palavra de Deus que vai nos acompanhar nesse momento de oração. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Atos 5, de 1 a 11. Diz assim: Ora, um homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade e, com a conivência da esposa, ficou com uma parte do dinheiro e depositou só uma parcela aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mintas ao Espírito Santo e retenhas uma parte do preço da propriedade? Ficando como estava, não permaneceria tua? E vendendo-a, o dinheiro não continuaria teu? Como puseste tal coisa em teu coração? Não é a homens que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ficaram sabendo. Então se levantaram os mais jovens, envolveram o corpo e o levaram para o sepultar. Umas 3 horas depois, entrou sua mulher, sem saber do acontecido. Pedro lhe dirigiu a palavra: Foi por essa quantia mesmo que vendeste a propriedade? Ela confirmou: Sim, foi. Pedro replicou: Por que combinaste pôr à prova o Espírito do Senhor? Olha, os pés dos que sepultaram teu marido estão às portas e também te levarão. No mesmo instante, ela caiu diante dele e expirou. Ao entrarem, os jovens encontraram-na morta e levaram para sepultá-la junto do marido. Grande temor apoderou-se da igreja e de todos os que ficaram sabendo do acontecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse trecho parece duro, Parece que foram castigados por Deus ou pelo Espírito Santo, Ananias e Safira. Em Atos dos Apóstolos, só para a gente compreender um pouquinho o contexto disso, nós encontramos uma proposta de vida comunitária. Essa proposta ela é central para o seguimento de Jesus Cristo. E dentro dessa proposta há também a proposta da partilha de bens. Ananias e Safira não morreram porque deixaram de entregar uma quantia em dinheiro e de colocá-la aos pés dos apóstolos. Essa morte dos dois aqui tem um significado. Não foi essa morte que nós pensamos, mas a morte daqueles que já não fazem mais parte da comunidade, que preferiram a mentira, o engano, os bens, que preferiram a hipocrisia, porque podiam ter continuado com a sua propriedade ou com todo o valor
pelo qual tinham vendido a sua propriedade, não precisavam ter mentido para a comunidade. Então, quando nós vamos vivendo de hipocrisias e de outros recursos que às vezes nos utilizamos, a nossa relação com a comunidade vai morrendo. Nós vamos deixando de fazer parte daquela comunidade. A gente vai sepultando, pedacinho por pedacinho, a vida comunitária que tão bonita, tão necessária. Assim, perceba quais foram os pontos dessa leitura que mais te chamaram a atenção. O que eles dizem para você? O que isso tudo que nós dissemos aqui diz a respeito de como você vive em comunidade? Como é a comunidade sonhada por Deus? Qual é a comunidade que nós temos conseguido viver? Em que podemos crescer, melhorar? E finalize esse momento de oração com um colóquio de aliança, de entrega. Quais foram os apelos que surgiram nesse momento? Anote os sentimentos, a palavra que mais te chamou a atenção. Coloque tudo isso, anote. E depois agradeça, reze um Pai Nosso e peça a Deus para te lembrar sempre de ser fraterno, de ser irmão, de sermos irmãos uns dos outros. E ao final dessa semana, que nós possamos colher na nossa oração, como eu expliquei na semana passada já, quais foram os pontos que Deus foi me tocando, quais foram os pontos que mais foram me chamando a atenção ao longo desses dias. Faça uma colheita disso. Quais são os sentimentos que mais aparecem? Quais são as palavras que mais aparecem? O que isso diz a você? Tire um momento, faça esse exercício de colher aquilo que Deus te diz. Esse vai ser o nosso exercício para o nosso final de semana. Obrigado pela sua companhia ao longo dessa semana, obrigado por tudo, e semana que vem estamos juntos para viver a nossa terceira semana. Um grande abraço, Deus abençoe a todos, bom final de semana. Padre Everton, foi boa a sua reflexão. Gostei da forma como você conduziu esse momento. Lembrando que é o 5º dia, encerrando essa semana, é importante, que você que está fazendo os exercícios espirituais, possa aproveitar bem, esse dia de amanhã, conforme proposto. Aí você tem novamente seu momento de descanso, como já dito, ao final de cada semana tem um dia de descanso, de restauração, porque todo exercício é exigente. Então, é uma forma muito inteligente da parte de Santo Inácio de Loyola propor também um dia de descanso ao término de cada semana. Como um exercício físico exige também algum momento de descanso, os exercícios espirituais também sugerem isso. Padre Everton, para concluir, mais uma vez a minha gratidão a você, por nos conduzir nesse momento, nos orientar, orientar os nossos retirantes. E muito obrigado, Padre Everton. Tenha uma boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser, estará de volta para conduzir a terceira semana dos exercícios espirituais. Estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero lembrar agora
da campanha de arrecadação de alimentos que vai acontecer amanhã, sábado, dia 18. A nossa equipe que recolhe os alimentos, né, passará novamente na sua rua, recolhendo os alimentos conforme feito nos meses anteriores. Então, contamos mais uma vez com a sua generosidade e desde já a nossa gratidão em nome de todas as famílias que são assistidas por essa iniciativa social da nossa Paróquia da Soledade, tá bom? Então fica aí mais uma vez a gratidão e também o pedido, tá bom? Então fique bem à vontade para fazer a sua doação de acordo com o que você puder ajudar, tá bom? É o pouco de muitos que faz o bastante para aqueles que mais necessitam. E agora eu convido você a rezarmos a oração de Santo Inácio, conforme nós fazemos todos os dias, né? A oração de Santo Inácio de Loyola, encerrando esse 5º dia, né, dos exercícios espirituais e concluindo também a 2ª semana. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade e minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dá-me somente o vosso amor e vossa graça. Isso me basta, nada mais quero pedir. Amém. Então, mais uma vez, quero agradecer a todos que estão fazendo a experiência dos exercícios espirituais, ou aqueles que estão só acompanhando o programa. Então, a minha gratidão a você, telespectador, rádio ouvinte, aqueles que nos acompanham todos os dias o nosso programa. Como dito sempre, esse programa foi feito para você e é por você que nós estamos aqui. Vou agora então dar a bênção de hoje do nosso programa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, pela intercessão de nossa querida Mãe Padroeira, Nossa Senhora da Soledade, a bênção do Deus que é cheio de amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo final de semana, abençoado, e até segunda-feira, se Deus quiser, com mais um programa Encontro de Fé. No próximo sábado, dia 18, a Paróquia Nossa Senhora da Soledade estará passando na sua rua, fazendo a campanha de arrecadação de alimentos. Não deixe de nos ajudar. Não precisa nem sair de casa. No seu portão, de sua grade, você poderá nos doar o alimento. Não esqueça, próximo sábado, campanha de arrecadação de alimentos da Paróquia Nossa Senhora da Soledade. Deus lhes pague. TV da Soledade apresentou programa Encontro de Fé.